Hariom! Sejam bem-vindos ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali. Hoje vamos aprender a enxergar a realidade sem aquela interpretação muito própria de cada um de nós e poder assim ver a beleza sem a limitação do prisma egoico. Mas isso só depois da vinheta. O conceito de Samskara aparece nesse penúltimo verso do primeiro capítulo e é um conceito muito importante para o hinduísmo, muito importante para a filosofia hinduísta, muito importante para o yoga. É um conceito capital, junto com o karma, que também a gente vai estudar, e dharma também, que a gente vai estudar, né? Mas hoje vamos focar no samskara. Os samskaras são as impressões ou latências que se pousam no nosso inconsciente, para a gente aprender a catalogar e a gente aprender a ter um mecanismo de reação até as impressões externas. Vou dar um exemplo para que fique bem claro o que são os samskaras. Por exemplo, você já viajou para a Argentina? A primeira vez que eu viajei para a Argentina, eu não sabia, mas quando você conhece uma menina, você dá 2 beijos, igual a Espanha. Já tem países que não, você dá a mão. Já tem países que não, você simplesmente faz assim. Mas na Argentina, os homens também se dão 2 beijos. Aí eu lembro que eu cheguei na Argentina, tudo tranquilo, aí foram apresentar um rapaz, e o rapaz veio direto me dar um beijo. Aí eu fiquei meio que me senti invadido, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas depois, rapidamente, graças a Deus, eu compreendi que é a forma deles se apresentarem, a diversidade. Mas, como é que você se sente ante uma situação que você não espera que seja isso? Então, pode ser que uma pessoa se sinta extremamente agredida, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não se beija quando se conhece, a gente dá a mão. Então, se você chegar e tentar dar 2 beijos em alguém de um país anglo-saxão, a pessoa pode se sentir invadida e agredida. Então, nós temos, pela criação que a gente teve, nós temos uns conceitos, nós temos as influências, nós temos algumas respostas prontas, algumas ações. E essas respostas prontas que a gente copiou olhando os nossos pais, a gente aprendeu pela cultura que a gente vive, são os sânskaras, as latências ou as programações que a nossa mente tem para responder a alguma série de influências externas. E elas nos fazem interpretar a realidade. Existe um experimento muito legal que é assim. Você pergunta para várias pessoas. Imagina que você chega ao teu trabalho, e o teu trabalho é uma oficina. E tem 2 pessoas conversando. E aí você visualize. Você chega no trabalho e de repente você olha para o lado, tem 2 pessoas que estão conversando entre elas, e quando te vem, param de conversar e fazem que não estão conversando, e saem uma para cada lado. O que aconteceu? Como você se sente? De que elas estão falando? Aí você vê o que cada um de nós interpreta. Essa interpretação da realidade que depende de influências que você teve e de como você decodifica aquela situação, como por exemplo, como uma pessoa tente te dar 2 beijos quando você é presente, ou como uma pessoa tenta te dar um abraço para falar oi, ou quando uma pessoa se aproxima querendo te ajudar, você pode interpretar isso como que ela quer alguma coisa de você, dependendo de como você foi criado, ou simplesmente adorar. Essas interpretações da realidade são aquelas que fazem que você não consiga enxergar a situação e você se interprete a situação. E isso é em todos os níveis inimagináveis do ser humano. Quando a gente vê uma árvore, a gente não enxerga mais a árvore, a gente coloca o rótulo árvore e tudo fica no prisma da árvore.
Então nós rotulamos, nós temos reações prontas para tudo na vida, exceto quando chegamos a uma situação muito nova, ou quando, por exemplo, nós vamos em uma viagem de turismo e ficamos encantados, observando, vivos, tentando mergulhar na essência de uma cultura muito nova, e aí o tempo se dilata, as portas da percepção se abrem, nós ficamos deslumbrados com a beleza das cidades, a cultura, das comidas, dos cheiros, dos comportamentos. Isso nos faz entrar um ar cheio de frescor na nossa vida. Aí temos um pequeno vislumbre do que seria enxergar, sim, o grosso prisma egoico de cada um de nós. Então, deve ter ficado claro que nós temos sânscara. Como que a gente pode entrar em contato com eles? Na meditação. Se você fechar os olhos e começar a meditar, permanecerá em silêncio alguns segundos, mas depois vários pensamentos, várias latências do inconsciente surgirão. São sânskaras, são resíduos de impressões, e aí você começa a entender um pouquinho melhor como funciona o teu ego. E foi criado, foi gerado por milhões de influências, e a gente há de aprender a reagir a essas influências, senão a gente não saberia o que fazer. Quando uma pessoa fala bom dia para você, você fala bom dia. E se as pessoas que te envolviam ficar muito felizes em falar bom dia, você vai ficar muito feliz em falar bom dia, porque você relaciona bom dia com felicidade. E aí, bom dia, você será uma pessoa que adora o dia, amanhã, agora. Se você, quando era pequenininho, tua mãe, o teu pai, os teus irmãos ficaram super enfeitados, bom dia o quê? Me deixe. Você pode, de repente, ser uma pessoa ranzinza de manhã e por aí vai. A gente aprende, entende que temos de gerar conexões entre as coisas na vida para a gente poder viver de uma forma mais simples, né? Porque imagina que você não tem resposta a nenhuma ação, você não cataloga nenhuma pessoa, nenhum objeto, é tudo novo, é tudo muito rico, é tudo muito cheio de cor, mas é muito mais vivo tudo e precisa de muita mais atenção. E a gente, a nossa mente, ela cataloga para facilitar as reações mais prontas. Perfeito. Então, nesse verso, fala que o Nirvichara Samadhi substitui todos os samskaras, estabelecendo o único samskara, que seria o samskara do Nirvichara Samadhi, que é o da percepção limpa da realidade, sem nenhuma influência. Então, o samskara que sobrevém, que, que é ativado através de chegar ao Nirvichara Samadhi, tem a capacidade de substituir todos os outros. E naquele momento, a gente simplesmente não interpreta, a gente vê. Então, quando a gente vê uma árvore, a gente não coloca o rótulo árvore, a gente enxerga, a gente sente, a gente extrai a verdadeira natureza daquela maravilha, né, que é uma árvore, que é linda e maravilhosa. Com a pessoa igual, com qualquer objeto, qualquer situação, nós estamos imersos numa nova dimensão do Nirvichara Samadhi, onde não há nenhum tipo de resíduo, só o resíduo que permanece, porque ainda há você e aquilo que você está observando no Nirvichara Samadhi. Não há mais interpretação, não há mais mistura com nome, com ego, com influências racionais, há uma visão perfeita e verdadeira da realidade, mas ainda há uma visão da realidade. Ainda você observa a realidade. E esse samskara, esse último degrau, é o que nos separa do último samadhi, que seria o Nirvidya Samadhi. E é quando desaparece até esse ser que observa. Simplesmente você se dilui com a realidade. Você se torna um
novamente com o universo. É como se você fosse um pouquinho de sal e se dissolvesse no universo, no oceano. É naquele momento onde você se reintegra à fonte, onde você já não está enxergando a fonte de forma verdadeira, você já se torna a fonte. E esse último passo para atingir o Nirvidya Samadhi é o passo definitivo para você não reencarnar mais. Você se liberta dessa roda de reencarnação, desse jogo de criação e de evolução, e você se torna um com o universo. Você já não enxerga mais o universo, você é o universo. E esse último passo não há técnica para ele. Nós viemos trabalhando, expandindo a consciência, e nesse último momento do Nirvichara Samadhi, o último Samadhi com semente, que a última semente seria esse Sanskara que substitui todos os outros, né? Esse resíduo. O último nível de Samadhi, o Nirvidya Samadhi, sem semente, não há técnica, há só tempo. Então, quando você atinge esse nível, não há mais nada a ser feito. Você simplesmente espera a que a última dissolução aconteça. E assim finalizamos a nossa explicação da primeira temporada da nossa série. Foram 6 meses, gente, 6 meses. Toda semana a gente se reunindo aqui para conversar um pouquinho sobre Yoga Sutra. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pelo teu esforço. Eu acho que ficou muito claro que estamos trilhando um caminho maravilhoso. E de todo o coração, eu te desejo evolução para você ter uma vida muito mais plena. Ariel.